O hospital ligou para me dizer que minha filha tinha sido levada às pressas para a emergência. Corri para lá e a encontrei quase inconsciente. Mãe, ele me traiu com a minha cunhada na minha própria casa. Quando eles me viram, ele me empurrou da escada. O instinto maternal em mim despertou. Ninguém tem o direito de machucar minha filha e viver para contar a história. Que bom que você está aqui. Se você está assistindo a este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está ouvindo minha história de vingança. Quero saber até onde ela chegou. Na tarde de quinta-feira, o céu sobre a cidade estava cinzento e a chuva caía sem parar, como se quisesse afogar a cidade inteira. Eu estava na minha pequena cozinha, mexendo rapidamente uma panela de canjiquinha que fervia forte. O cheiro de milho e costelinha de porco enchia o ar, e eu sorri, pensando no jantar quente que nos esperava. Valéria, minha filha, tinha prometido passar aqui se o Ricardo, seu marido, não tivesse que trabalhar até tarde. Eu sempre anseio por esses momentos, quando nós duas podemos sentar e conversar como antes, quando ela era pequena e se agarrava em mim para que eu contasse histórias. O rádio antigo na prateleira da cozinha transmitia as notícias com seu zumbido constante. O locutor mencionou um acidente na rodovia BR-116. Ouvi distraidamente enquanto cortava rodelas finas de cebola para um vinagrete. De repente, o telefone vibrou. Um número desconhecido do Hospital São Lucas apareceu na tela. Meu coração deu um salto, mas eu disse a mim mesma que devia ser um engano. Atendi, e a voz nervosa de uma jovem veio do outro lado. Dona Elisa, sua filha Valéria acabou de ser trazida para a emergência. A senhora deve vir imediatamente. Eu congelei. A faca caiu da minha mão sobre a mesa, a lâmina batendo na madeira com um baque seco. Emergência. O que aconteceu? O que aconteceu com a minha filha? Perguntei com a voz embargada. Do outro lado, eles apenas responderam secamente. Ela caiu da escada em casa. Sem pensar, desliguei o fogão, deixando a panela de canjiquinha ainda fervendo. Peguei o casaco velho pendurado atrás da porta. As chaves do carro tilintavam na minha mão trêmula. Minhas sandálias foram esquecidas em algum canto. Calcei uns sapatos velhos e saí correndo. A chuva caía como se quisesse apagar o mundo. Atravessei o quintal e quase escorreguei no chão encharcado. O trovão ribombou, cada estrondo batendo no meu peito. Liguei para a Dona Linda, a vizinha que mora ao lado da casa de Valéria. A voz dela tremia do outro lado. Eu só ouvi um grito terrível e depois um baque muito alto, como se algo tivesse caído da escada. Não sei o que aconteceu, Elisa. As palavras dela gelaram meu sangue. O trajeto até o hospital leva apenas 15 minutos, mas pareceu uma eternidade. A chuva batia contra o para-brisa e, embora os limpadores estivessem na velocidade máxima, não conseguiam limpar a visão. Dirigi como uma sonâmbula, minhas mãos agarrando o volante e murmurando orações. Por favor, Deus, proteja minha filha. Quando cheguei ao Hospital São Lucas, eu estava encharcada, meu cabelo grudado no rosto e meu casaco pingando água. O velho guarda da entrada me reconheceu imediatamente. Dona Elisa, entre rápido, disse ele, me apressando pelo corredor da emergência. O cheiro de álcool e desinfetante era tão forte que me deixou tonta. Uma maca passou na minha frente e eu arquejei quando vi Valéria ali. Seus longos cabelos pretos estavam emaranhados, manchados de sangue. Seu rosto estava pálido, sem vida. Valéria! Gritei e corri atrás dela, mas uma enfermeira me parou. A senhora não pode entrar, eles a estão levando para a sala de cirurgia. Fiquei parada em frente à porta, minhas pernas prestes a ceder. Pelo pequeno vidro, eu só via sombras de jalecos brancos se movendo apressadamente. A voz de um médico soou firme e distante. Hematoma intracraniano. Fratura no antebraço esquerdo. Prepare para a tomografia. Eu abracei meu peito, sentindo meu coração se partir. Valéria. Minha filha, a menininha que segurei nos braços desde que nasceu, estava agora entre a vida e a morte. O Dr. Esteves saiu.
Seu rosto era sério, mas seus olhos estavam cheios de compaixão. "Quem é a senhora da paciente?" ele perguntou. "Sou a mãe dela", respondi. Minha voz falhou. Ele assentiu e colocou a mão no meu ombro. Sua filha teve muita sorte de sobreviver. A queda do andar de cima pela escada em caracol foi extremamente perigosa. Perguntei com a voz trêmula. "Quem trouxe minha filha aqui?" Ele respondeu. "Um homem que disse ser o marido dela." Ele saiu logo depois de assinar os papéis. Ricardo. O nome dele cruzou minha mente como uma lufada de ar frio. Implorei para que me deixassem vê-la, mas me disseram que eu tinha que esperar até que Valéria se estabilizasse. Sentei-me em uma cadeira de plástico no corredor, minhas mãos tremendo e a água da chuva ainda pingando do meu casaco no chão. Ao meu redor, a atmosfera do hospital era tão pesada que senti esmagar meus ombros. Uma mulher soluçava em um canto. Uma criança com o braço enfaixado reclamava baixinho. O cheiro de desinfetante misturado com os sons das máquinas criava uma atmosfera fria e sem alma. O relógio na parede marcava pouco mais de 7 da noite, mas eu sentia que o tempo tinha parado. Finalmente, uma jovem enfermeira chamou meu nome. "Dona Elisa, a Valéria acordou, mas ainda está muito fraca. Pode entrar para vê-la." Eu pulei. Minhas pernas tremiam tanto que quase tropecei. Na unidade de terapia intensiva, Valéria estava lá, imóvel, cercada por tubos e fios. A luz fluorescente caía sobre seu rosto pálido, seus lábios secos, os hematomas se espalhando pelo pescoço. Vê-la assim, senti meu coração se rasgar. Era minha filha, a menina que eu cuidei, por quem passei noites em claro quando estava doente, a quem ensinei a desenhar seus primeiros traços. E agora ela estava ali, frágil como uma folha prestes a cair. Peguei sua mão fria e sussurrei. "Valéria, sou eu, a mamãe." Suas pálpebras se moveram ligeiramente antes de se abrirem lentamente. Seus olhos cansados brilharam quando me viram. "Mãe." A voz dela estava rouca, fraca, como se fosse desaparecer no ar. Inclinei-me, pensando que ela queria água, mas ela balançou a cabeça. Valéria apertou minha mão gentilmente. Seus dedos frios me fizeram arrepiar. "Mãe, ele me traiu." Ela murmurou, a voz embargada como se tivesse medo que alguém a ouvisse. "Quem, querida?" Perguntei, embora já tivesse um pressentimento. Os lábios rachados de Valéria se apertaram e uma lágrima rolou por sua bochecha. "Ricardo, com a Clara, a cunhada dele, no meu quarto." Senti o chão se abrir sob meus pés. Ricardo, o homem que eu considerava um filho, em quem confiava a coisa mais valiosa que eu tinha. Clara, a cunhada dele, aquela que eu conhecia dos jantares de família, sempre sorridente, sempre gentil. O que eles tinham feito com a minha filha? Valéria continuou, cada palavra como uma faca apunhalando meu peito. Quando eles me viram, ele me empurrou. Eu caí da escada. "Mãe." A última coisa que lembro foi da risada dele antes de tudo ficar preto. Minha mente girava. Tudo estava se tornando um borrão. Empurrá-la. Risada. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. A raiva surgiu dentro de mim, mas eu a contive porque a mão de Valéria ainda tremia na minha. Uma enfermeira entrou gentilmente, me dizendo que eu deveria deixá-la descansar. Assenti e me levantei, mas antes de sair, Valéria reuniu forças para dizer uma última frase, sua voz fraca, cheia de terror. "Mãe." Eles disseram que vão dizer à polícia que eu caí sozinha. Virei-me para olhar minha filha. Seus olhos brilhavam com súplica, com um medo profundo. Coloquei minha mão em sua testa e sussurrei. "Mãe, nós vamos conseguir justiça." Essa promessa veio do fundo do meu coração, como um juramento diante de Deus. Saí para o corredor. A porta se fechou atrás de mim e apenas o som constante do monitor cardíaco permaneceu. Bip, bip. Aquele som era como a batida da raiva crescendo dentro de mim. Consegui ver uma enfermeira escrevendo no registro de emergência. Acidente doméstico. Queda da escada.
Aquela frase me deu vontade de gritar. Acidente! Não, isso não foi um acidente. Pelo pequeno vidro da porta, a silhueta de Valéria parecia frágil, sozinha entre aquelas máquinas frias. Fechei os punhos. Minhas unhas cravaram na palma da minha mão até doer, mas eu não me importei. E então, no final do corredor, eu o vi. Ricardo. Ele estava usando um terno preto. Ele falava calmamente ao telefone, uma xícara de café na mão, como se nada tivesse acontecido. Ele foi quem trouxe minha filha aqui e saiu logo depois de assinar os papéis. Ele, o mesmo que Valéria tinha acabado de me dizer, que a empurrou escada abaixo. Fiquei ali, observando-o através do vidro embaçado, sentindo meu sangue ferver. Na minha cabeça havia apenas um pensamento, frio e afiado como uma navalha. Ninguém machuca minha filha e sai andando tão calmamente. Deixei minha mente voltar aos dias antes de tudo desmoronar. Naquela primavera, o céu da cidade estava cheio de flores de buganvília. Ainda me lembro claramente da noite em que Valéria e Ricardo vieram à minha casa para comemorar seu 5º aniversário de casamento. Preparei uma mesa cheia de pratos tradicionais, pão de queijo quentinho, empadão de frango e uma travessa de frango com quiabo, o favorito de Valéria desde criança. Eu queria que aquela noite fosse quente, como quando eu a segurava nos braços em seus dias de infância. Ricardo entrou com uma garrafa de vinho tinto caro na mão e aquele sorriso dele que eu sempre achei difícil de decifrar. Eu não ia vir de mãos abanando, sogra, ele disse com uma voz doce como mel. Eu sorri, mas por dentro senti um leve mal-estar. Ricardo sempre falava de um jeito que fazia você querer acreditar nele, mas seus olhos eram frios, como se estivessem escondendo algo. Durante todo o jantar, ele não parou de falar sobre a nova filial que o banco estava prestes a abrir. Reclamou das viagens de negócios e das reuniões que duravam até o amanhecer. O trabalho está me deixando louco, sogra, disse ele, levantando a taça de vinho enquanto seu olhar deslizava para Valéria. Minha filha apenas sorriu fracamente e disse em voz baixa: ultimamente, ele praticamente mora no escritório, mãe. O sorriso de Valéria não era como antes. Seus olhos, que costumavam brilhar quando ela falava de suas pinturas, agora estavam cobertos por uma sombra de tristeza. Notei que Ricardo olhava para o celular de vez em quando. Toda vez que a tela acendia, ele a virava para baixo imediatamente, como se tivesse medo que alguém visse algo. Tentei afastar aquele sentimento ruim, dizendo a mim mesma que talvez ele estivesse apenas estressado com o trabalho. Naquela noite, no meio do jantar, Ricardo se levantou para atender uma ligação no quintal. Ele demorou muito para voltar. Sua silhueta alta parecia borrada sob a luz do poste. Quando voltou, sua camisa estava com algumas rugas e senti um perfume doce e estranho, mas não o de Valéria. Perguntei a ele, brincando, tentando parecer calma. Muito trabalho, filho? Ele riu e respondeu imediatamente. Nada, apenas um cliente, sogra. Apenas algumas senhoras que querem saber mais sobre empréstimos. Suas palavras eram suaves, mas aquela sensação desconfortável não desapareceu. Algo não estava certo, embora eu não pudesse dizer o quê. Uma semana depois, Valéria veio à minha casa sozinha. Ela se sentou na velha poltrona, abraçando uma xícara de chocolate quente que eu tinha acabado de preparar. Mãe, ultimamente, Ricardo chega em casa muito tarde, disse ela com a voz trêmula. Ele diz que está se encontrando com parceiros, mas uma vez liguei para o escritório e a secretária me disse que ele tinha saído à tarde. Olhei em seus olhos e vi claramente a preocupação refletida neles. Eu queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas apenas dei um tapinha em seu ombro e disse em tom calmo: homens ocupados com seus trabalhos são assim, querida. Não pense demais. Valéria assentiu, mas seu sorriso era forçado, como se estivesse tentando esconder uma ferida. Eu me culpei por não perguntar mais. Eu, uma mãe com 6 décadas de vida, deveria ter reconhecido os sinais, mas tive medo. Medo de que, se cavasse fundo demais, machucaria minha filha.
Escolhi ficar quieta e agora, lembrando disso, me arrependo tanto. No mês seguinte, decidi levar uma travessa de lasanha para a casa de Valéria. Queria surpreendê-la. Quando cheguei, vi o carro de Ricardo estacionado do lado de fora, mas Valéria me disse que ele estava tomando banho. Assenti e sentei no sofá para esperar. De repente, o telefone de Ricardo tocou na mesa. A tela se iluminou com o nome Clara. Valéria olhou para a tela. Sua mão tremeu um pouco e, depois de hesitar por alguns segundos, ela atendeu. Uma voz feminina aguda soou do outro lado. Deixei minha pulseira na sua cama. Não deixe a Valéria ver, ok? Vi minha filha congelar, seu rosto pálido como se todo o sangue tivesse sido drenado dele. Ela desligou rapidamente, gaguejando. Deve ter sido um número errado, mãe. Fiquei congelada, sem saber o que dizer. Dentro de mim, uma semente de dúvida começou a brotar, mas continuei em silêncio. No dia seguinte, Ricardo apareceu na minha porta com um buquê de lírios e uma caixa de docinhos da padaria Viana. Ele sorriu calmamente, com uma voz gentil. Mãe, foi a Clara, minha cunhada, quem ligou ontem. Ela me pediu para ajudá-la com algumas coisas. Ela gosta de brincar assim. Não se preocupe. Eu sorri de volta, fingindo acreditar nele, mas no fundo eu sabia que ele estava escondendo algo. Uma semana depois, Valéria me ligou chorando ao telefone. Mãe, ele escondeu a caderneta de poupança de mim. Ele diz que é para um investimento, mas não me deixa saber o quê. Senti meu coração apertar. Lembrei-me do olhar de Ricardo, seu sorriso falso, o cheiro do perfume estranho. Decidi ir vê-lo. Naquele dia, ele me recebeu em seu escritório com seu terno elegante e seu sorriso perfeito. Eu só quero surpreender a Valéria, ele me disse. Estou comprando um novo apartamento para morarmos. E alguns dias depois, Valéria me mandou fotos de um apartamento em reforma, e eu me acalmei. Agora que penso nisso, percebo que fui muito ingênua em acreditar em suas mentiras. Em meados de junho, Valéria me disse que Ricardo havia convidado Clara para jantar na casa deles. Decidi passar lá sem avisar, levando alguns pães doces. Ao entrar, vi Clara em um vestido vermelho brilhante na cozinha, rindo e conversando com Ricardo. Ele estava servindo vinho para ela e seus dedos roçaram a borda da taça, um pequeno gesto, mas que me fez arrepiar. Valéria estava sentada no sofá com um sorriso tenso, fingindo que tudo estava bem. Eu disse que estava cansada e fui embora cedo, mas o mal-estar não me deixou em paz no caminho de volta. Eu me perguntei, por que Clara estava lá tão confortável? Por que Valéria estava tentando esconder sua tristeza? Uma semana depois, Valéria me escreveu: Mãe, ele diz que Clara está prestes a se separar do irmão dele, que eles precisam passar um tempo juntos para que ele possa confortá-la. As palavras da minha filha me deram vontade de avisá-la imediatamente, de gritar que estavam a enganando, mas permaneci em silêncio, com medo de me intrometer em seus assuntos. Tive medo de machucá-la, medo que ela me afastasse. Eu gostaria de ter falado naquele dia. No final de junho, Ricardo me ligou para pedir dinheiro emprestado, dizendo que era para fechar urgentemente um negócio de investimento. Eu não acreditei nele e disse que tinha que perguntar a Valéria primeiro. Ele mudou de tom instantaneamente, soltando uma leve risada. Não importa, mãe, eu me viro. Eu sabia que ele estava escondendo algo, mas não tinha provas. Eu só tinha a premonição de uma mãe, e essa premonição estava ficando mais forte. Na manhã do acidente, às 8h20, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Valéria. Mãe, eu estava limpando meu quarto hoje e encontrei uma jaqueta de mulher no armário. Fiquei com tanto medo. Quis ligar para ela imediatamente, mas a chuva forte fez o sinal cair. Fiquei ali, olhando para a tela do telefone, sentindo como se uma pedra enorme estivesse esmagando meu peito. Por volta das 11, Dona Linda ouviu um grito dilacerante e depois um baque terrível na casa de Valéria. 20 minutos depois, Ricardo levou minha filha para o hospital. Eu não soube de nada até a tarde. Agora,
Sentada na cozinha vazia, liguei o telefone e li a última mensagem de Valéria mais uma vez. As palavras inacabadas pareciam um pedido de ajuda que nunca chegou. Mãe, acho que ele está escondendo algo de mim. Se algo acontecer comigo, por favor. Apertei o telefone com força, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Todos os sinais estavam claros como o dia. Às vezes que Ricardo olhava para o celular, o perfume estranho, a voz estridente de Clara, a jaqueta no armário. Eu vi tudo, mas escolhi ignorar. Eu me culpei, perguntando como uma mãe pôde permitir que sua filha caísse em perigo daquela forma. Na manhã seguinte, a chuva na cidade havia parado, mas o ar ainda estava úmido e pesado. Levantei-me antes do amanhecer, preparei uma garrafa térmica de café quente e embrulhei alguns pães doces da padaria Viana para levar ao hospital. Queria agradecer às enfermeiras que cuidaram de Valéria com tanta dedicação durante as horas mais críticas. Quando entrei no saguão do Hospital São Lucas às 6h30, o cheiro de desinfetante me atingiu novamente, lembrando-me do horror da noite anterior. Mas hoje, eu não era mais a mãe desesperada correndo na chuva. Caminhei lentamente, com o coração apertado, mas firme. Eu sabia que tinha que manter a calma para enfrentar o que viesse. No saguão, vi Ricardo, impecável em seu terno cinza, segurando um buquê de lírios brancos. Ele estava conversando com o Dr. Esteves em um tom confiante e sereno, como um marido exemplar. Quando me viu, ele se apressou, seu rosto adotando uma expressão de preocupação perfeitamente ensaiada. Mãe, estou ficando louco de preocupação, disse ele com uma falsa voz trêmula. Não consegui dormir a noite toda. Olhei em seus olhos procurando um pingo de sinceridade, mas só encontrei o vazio. Suas palavras eram suaves, mas seu olhar era frio, como se ele estivesse encenando uma peça que já conhecia de cor. Perguntei com uma voz calma, mas fria. Você saiu do hospital bem cedo ontem à noite. Onde você foi? Ele respondeu imediatamente, sem hesitar. A polícia precisava que eu assinasse o boletim de ocorrência no local do acidente. Depois tive que ir em casa pegar algumas coisas para a Valéria. Baixei o olhar para a mão dele, unhas curtas e limpas, sem um único arranhão, embora ele dissesse que segurou a esposa quando ela caiu. Pressionei os lábios, segurando a raiva que fervia dentro de mim. Ele entregou o buquê de lírios a uma enfermeira, falando em voz suave. Por favor, coloque isso ao lado da cama da minha esposa. Aquele gesto me deu arrepios. Ele atuava muito bem, como se não fosse o homem que havia empurrado minha filha a escada abaixo. Naquele momento, Dona Estela, a mãe de Ricardo, apareceu. Ela entrou elegantemente, usando um vestido de seda preto e um colar de pérolas brilhante. Ela me abraçou e sussurrou com uma voz cheia de intenção. Pobre Ricardo, ele está tão chateado, Elisa. Sua filha é tão desastrada. Suas palavras foram como uma facada, afiadas, mas envoltas em mel. Eu me segurei, não respondi, apenas apertei com força a garrafa térmica de café em minha mão. Desastrada, minha Valéria. Inteligente, cuidadosa, vencedora de um prêmio de pintura na escola. Desastrada. Ainda não era a hora. Quando entrei no quarto de Valéria, ela ainda estava dormindo, o rosto pálido sob a luz fluorescente. Ricardo sentou-se ao lado da cama, pegou a mão dela e disse em um tom alto o suficiente para eu ouvir. Amor, acorde, estou aqui. Fiquei a alguns metros de distância, observando. Em seus olhos não havia dor ou medo, apenas cálculo. Ele agia como se eu fosse a única espectadora naquela cena. Senti um nó no peito, não de tristeza, mas da fúria que me consumia. Ele realmente achava que, por causa da minha idade, eu era fraca e fácil de enganar? Uma jovem enfermeira entrou para verificar seus sinais vitais. Ricardo imediatamente perguntou, fingindo preocupação. O médico disse quando minha esposa poderá sair? A enfermeira respondeu que precisavam observá-la por mais alguns dias. Ele suspirou com um ar desanimado. Que desastre! O trabalho no escritório está se acumulando.
Notei que ele continuava mencionando o trabalho, mas seu telefone não parava de vibrar. Pelo canto do olho, vi o nome CM na tela. Ele desligou o celular imediatamente, com um movimento tão rápido que quase pareceu assustado. Fingi não ter visto, mas por dentro eu sabia perfeitamente quem era CM. Clara. Dona Estela falou docemente. Elisa, eu fico para cuidar da minha nora. Você deveria ir descansar, parece exausta. Olhei diretamente nos olhos dela e respondi com firmeza. Não, eu fico. Minha filha precisa de mim. Ela pressionou os lábios, uma faísca de aborrecimento em seus olhos. Então ela se inclinou para Ricardo e sussurrou algo para ele. Ele assentiu, como se estivessem compartilhando um segredo que eu não deveria saber. Fechei os punhos, minhas unhas cravando na palma da mão, mas mantive um leve sorriso no rosto. Por volta das 9 da manhã, 2 inspetores à paisana chegaram ao hospital. Ricardo rapidamente saiu para o corredor para cumprimentá-los e falou com eles por cerca de 10 minutos em voz baixa, mas apressada. Eu o observei à distância. Ele passava a mão pelo cabelo repetidamente, um gesto típico dele quando estava nervoso. Quando os inspetores saíram, um deles olhou para mim e disse: Senhora, isso foi um acidente. Não há sinais de crime. Perguntei com voz fria. Vocês já colheram o depoimento da minha filha? Eles responderam. Ela ainda está fraca. Quando ela se recuperar totalmente, nós voltaremos. Assenti, embora por dentro eu soubesse que eles já tinham sido convencidos por Ricardo. Ele curvou a cabeça para agradecê-los, fingindo alívio, mas eu peguei o meio sorriso que apareceu fugazmente em seus lábios. Quando a polícia foi embora, Ricardo se virou para mim e disse em voz suave: Felizmente eles entenderam a situação. Não quero que a imprensa faça um escândalo. Respondi friamente: Ninguém falou sobre a imprensa. Eu só quero saber a verdade. Ele sorriu levemente. Tentou pegar minha mão, mas eu a puxei de volta como se tivesse sido queimada. Mãe, eu também quero que a Valéria se recupere logo, disse ele. Não estou escondendo nada dela. Suas palavras me deram vontade de gritar. Nada a esconder. Então por que minha filha está ali com hematomas no pescoço, sussurrando que ele a empurrou escada abaixo? Saí para o corredor e liguei para Dona Linda, a vizinha em quem eu mais confiava. A voz dela tremia do outro lado do telefone. Eu vi o carro da Clara estacionado em frente à casa da sua filha naquela tarde. Pensei que ela tinha ido apenas visitá-la. Perguntei urgentemente. E o que aconteceu depois? Ela respondeu. Por volta de 1 da tarde, ouvi um grito, depois um baque forte. Um pouco depois, vi o carro de Ricardo sair em disparada. As palavras dela confirmaram o que Valéria tinha dito. Clara estava lá. Ricardo estava lá. E minha filha caiu da escada, não porque fosse desastrada. Quando voltei ao corredor, vi Ricardo falando ao telefone em voz baixa, mas clara. Está tudo bem. Tudo sob controle. Não venha, Clara. Parei na esquina, fingindo olhar pela janela, mas prestando atenção a cada palavra. Ele continuou. Ela não suspeita de nada. Apenas fique quieta por alguns dias e tudo ficará bem. Peguei meu telefone sem fazer barulho e tirei uma foto. Ricardo parado, com um olhar frio, segurando o telefone como se estivesse traçando um plano perfeito. Quando ele se virou, sorri como se nada estivesse errado. Ele disse: Tenho que ir em casa trocar de roupa. Volto mais tarde, respondi. Vá, mas lembre-se, a justiça tem uma memória muito boa. Ricardo. Ele sorriu desdenhosamente e saiu pela porta. Observei-o enquanto ele se afastava, sentindo uma tempestade começar a se formar dentro de mim. Ele achava que podia esconder tudo, mas subestimou uma mãe disposta a fazer qualquer coisa para proteger sua filha. Ao meio-dia, Dona Estela trouxe uma panela de sopa quente. Ela a colocou na minha frente com um sorriso forçado. Dona Elisa, devemos ficar quietas pela honra de ambas as famílias. As palavras dela me deram vontade de rir. Honra. Honra de quem? Quando minha filha está ali com hematomas que não podem ser explicados por um acidente?
Respondi: a honra não é construída sobre silêncio e mentiras. Ela se calou, desviou o olhar e saiu sem dizer mais uma palavra. No final do dia, sentei-me ao lado da cama de Valéria e peguei sua mão. Os hematomas em seus pulsos estavam marcados como vestígios de uma traição. Perguntei à enfermeira de plantão em voz baixa, mas firme: essas marcas poderiam ser de alguém a segurando com força? Ela olhou atentamente e assentiu. É muito provável, senhora. Não parecem ferimentos de uma queda. As palavras dela foram como um raio de luz, confirmando minhas suspeitas. Agradeci e verifiquei meu telefone. A foto de Ricardo dizendo "Não venha, Clara", ainda estava lá, brilhante dentro do meu bolso. Salvei-a em uma pasta especial com o nome Começo da Verdade. 3 dias depois que Valéria foi hospitalizada, eu ainda não conseguia tirar da cabeça a imagem da minha filha fraca na cama. Os hematomas em seus pulsos como acusações silenciosas. Sentei-me na pequena cozinha, olhando pela janela o céu cinzento da cidade. Ricardo, o genro em quem um dia confiei, havia desaparecido com a desculpa de uma reunião urgente em São Paulo. Ele achou que sua ausência me acalmaria, mas estava enganado. Este tempo para mim foi a oportunidade perfeita para descobrir a verdade, para desvendar o que ele e Clara estavam tentando esconder. Decidi ir à casa de Valéria. A chave reserva ainda estava na minha bolsa velha, fria e pesada, como as dúvidas que eu carregava por dentro. Quando abri a porta, uma lufada de ar frio me atingiu, como se a casa também estivesse tremendo com os segredos que guardava. O cheiro forte de álcool misturado com um perfume barato me fez franzir a testa. Na mesa de jantar, havia várias taças de vinho meio bebidas, uma ainda com uma mancha de batom vermelho. Caminhei lentamente, tentando não deixar minhas emoções me dominarem. Ao pé da escada em caracol onde Valéria havia caído, vi vários pedaços de vidro brilhando na luz fraca que entrava pela janela. Perto dali, algumas manchas de sangue seco pareciam lágrimas da minha filha, presas no chão de madeira. Ajoelhei-me e com as mãos trêmulas toquei o sangue. Valéria, me perdoe, sussurrei, segurando as lágrimas que queriam sair. Peguei meu celular e tirei fotos de cada detalhe, os pedaços de vidro, as manchas de sangue, as taças na mesa. Cada foto era uma peça do quebra-cabeça da verdade que eu estava determinada a reconstruir. Entrei no quarto, onde o cheiro de perfume era ainda mais forte. Na prateleira ao lado da cama havia 2 taças de vinho tinto, uma com uma marca clara de batom. Fechei os olhos, tentando imaginar a cena horrível que Valéria havia testemunhado. Na cômoda, vi um frasco de perfume elegante de baunilha, o mesmo cheiro que Clara costumava usar, aquele cheiro doce e falso que eu havia sentido tantas vezes quando a via. Meu coração batia acelerado quando abri a gaveta e encontrei um envelope velho. Dentro havia uma conta de hotel do Hotel São Prado em nome de Ricardo Miller e Clara Vargas, datada de menos de 1 mês atrás. Fiquei imóvel, segurando o envelope como se fosse a prova definitiva para condená-los. Não era apenas uma suspeita, eles a haviam traído dentro de sua própria casa. Tirei uma foto cuidadosa da conta, coloquei uma toalha manchada com algo vermelho da máquina de lavar em um saco plástico e peguei o frasco de perfume. Essas pequenas evidências eram a voz da verdade que eu usaria para defender minha filha. Ao sair de casa, encontrei seu Alfredo Torres, o vizinho idoso que havia sido policial antes de se aposentar. Ele estava regando as plantas em seu jardim e me reconheceu imediatamente com seu olhar aguçado. "O que você está procurando aqui, Elisa?" Ele perguntou com voz profunda, mas gentil. Respirei fundo e decidi contar a verdade. "Estou procurando respostas sobre o acidente da minha filha." Seu Alfredo me olhou por um momento e assentiu, fazendo sinal para que eu entrasse. Ele serviu uma xícara de café quente, cujo aroma intenso aliviou um pouco minha tensão.
Naquele dia, por volta das 12h40, começou. Vi o carro da Clara estacionado em frente à casa da sua filha. A porta do carro estava entreaberta, mas não vi ninguém sair. Cerca de 1 hora depois, ouvi um grito alto e, em seguida, um baque muito pesado. 5 minutos depois, vi Ricardo sair correndo com Valéria nos braços, colocá-la no carro e sair em disparada. Suas palavras foram como uma facada, confirmando meus piores medos. Perguntei-lhe imediatamente: "O senhor tem câmeras de segurança em sua casa?" "Casa?" Ele assentiu. "Claro, para vigiar o bairro. Não apaguei as gravações. Quer vê-las?" Sentamos em frente ao seu computador antigo e o vídeo da câmera apareceu na tela. Assim como ele disse, o SUV prateado de Clara estava estacionado em frente à casa de Valéria, das 12h30 a 13h15. Às 13h12, a porta da frente se abriu e uma mulher de cabelos castanhos saiu apressada, abotoando o casaco, olhando de um lado para o outro como se com medo de ser vista. Era Clara, sem dúvida. Ela caminhou rapidamente para o carro e seus saltos clicaram apressadamente na calçada. Fechei os punhos, sentindo o sangue ferver dentro de mim. Pedi a seu Alfredo que copiasse o vídeo para um pendrive. Ele o fez imediatamente, sem fazer perguntas. Antes de eu sair, ele pegou minha mão e disse com voz séria: "Fui policial por 30 anos, Elisa. Reconheço o olhar de uma pessoa culpada. Esse tal de Ricardo não é inocente." Suas palavras foram como um raio de luz na escuridão, me dando força. Agradeci e saí. O pequeno pendrive no bolso do meu casaco parecia uma arma afiada. À tarde, começou a chover novamente. Dirigi pela estrada velha de pedra até parar em frente à igreja Nossa Senhora da Esperança. Entrei, deixando pegadas molhadas no chão de pedra. Na penumbra do templo, ajoelhei-me diante da imagem de Nossa Senhora e juntei as mãos. Peguei meu telefone e assisti ao vídeo novamente. Clara estava saindo de cabeça baixa e a porta bateu atrás dela como uma sentença. A chuva batia contra os vitrais e os sinos tocaram 6 vezes, cada badalada como uma batida da minha determinação. Eu não pedi a Deus para punir ninguém. Pedi apenas força para continuar, para proteger minha filha. Padre Miguel, um sacerdote idoso, aproximou-se com um olhar gentil, mas preocupado. "Elisa, algo a perturba?" ele perguntou. Respondi em voz baixa, mas firme. "Padre, vim rezar por alguém que foi traído." Ele colocou a mão no meu ombro e disse em tom caloroso: "A justiça de Deus sempre vem, embora às vezes tarde." Olhei para a santa, a luz das velas refletida em meus olhos. As palavras do Padre Miguel foram um lembrete. Eu não estava sozinha neste caminho. Quando eu estava saindo da igreja, meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. "Não continue cavando, senhora. Há coisas que é melhor não saber." Fiquei parada na chuva, meus ombros ficando encharcados enquanto a tela brilhava na escuridão. Salvei o número e escrevi uma nota: Ricardo ou Clara. Aquela mensagem não me assustou, pelo contrário, deu-me mais força. Acham que porque sou velha, sou fraca, fácil de intimidar, esquecem que a idade não traz apenas rugas, mas também paciência e uma memória afiada. Entrei no carro, liguei os limpadores de para-brisa e dirigi lentamente para casa. Ainda estava chovendo, mas eu não sentia mais frio. Um fogo queimava dentro de mim, não de ódio, mas de amor por Valéria. No banco de trás, o pendrive de seu Alfredo brilhava enquanto um raio cruzava o céu. Agarrei o volante e pensei: a tempestade não vai terminar em calma. Na manhã seguinte, o céu sobre a cidade ainda estava cinzento e a umidade da chuva da noite grudava nas janelas como lágrimas que não secam. Levantei-me antes do amanhecer, sem acender a luz. Fiz café preto com o velho filtro de cobre que meu marido me deixou. O aroma amargo encheu a cozinha e me levou de volta aos dias em que a família estava completa, quando Valéria era apenas uma garotinha correndo pelo chão, me pedindo para contar histórias.
Agora ela estava no hospital e eu, uma mãe idosa, estava enfrentando todos esses segredos sombrios sozinha. Na mesa da cozinha, o pendrive de seu Alfredo descansava, pequeno, mas pesado como uma acusação inteira. Conectei-o ao notebook e assisti ao vídeo repetidamente, pelo menos 10 vezes, querendo gravar cada detalhe em minha mente. Aos 12 segundos, Clara saiu da casa de Valéria, apressada, ajeitando o casaco e carregando os saltos, como se estivesse fugindo. Nos últimos segundos, o carro de Ricardo deu a partida e desapareceu na chuva. Toda vez que eu assistia, meu coração se apertava, não com tristeza, mas com uma raiva silenciosa. Abri meu velho caderno e anotei cuidadosamente a hora, o local, a placa do carro. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça da verdade que eu estava montando. Imprimi os quadros do vídeo com a impressora antiga. O som do motor soava como se compartilhasse minha determinação. Por volta das 8 da manhã, cheguei ao Hospital São Lucas. Ricardo ainda não tinha aparecido, e isso só me deixava mais desconfiada. Valéria estava mais acordada agora. Seus olhos não tinham o mesmo nevoeiro de ontem. Sentei-me ao lado da cama, acariciei suavemente seus cabelos, tentando esconder o que fervia dentro de mim. Você ainda se lembra do que aconteceu naquele dia? Perguntei, minha voz suave, mas cuidadosa. Valéria assentiu lentamente, seus lábios tremendo. Eu ouvi a risada da Clara, mãe. Ela disse, rápido, antes que ela volte, e então eu os vi no meu quarto. A voz dela falhou, como se aquela memória ainda a estivesse cortando por dentro. Apertei sua mão, segurando minhas lágrimas. Eu entendo, sussurrei. Descanse, eu cuidarei de tudo. Pedi à enfermeira para mudar Valéria para um quarto privativo, com a desculpa de que ela precisava de sossego. Na realidade, eu estava com medo de que Ricardo ou Clara aparecessem e continuassem seu ato na frente da minha filha. Quando saí para o corredor, uma jovem enfermeira me chamou, sua voz hesitante. Dona Elisa, há uma carta para a senhora na recepção. Havia apenas um pequeno pedaço de papel com uma caligrafia desajeitada. Você está fazendo algo estúpido. Pare. Coloquei o bilhete no bolso sem dizer nada, mas por dentro um fogo se acendeu. Eles estavam com medo e isso só me deixava mais determinada. Ao meio-dia, dirigi até a igreja Nossa Senhora da Esperança, onde eu havia ensinado catecismo décadas atrás. A igreja estava vazia, apenas alguns idosos rezando em voz baixa, sussurros que se misturavam com o cheiro de velas e incenso. Ajoelhei-me diante da imagem de Nossa Senhora. Acendi uma pequena vela. A luz tremeluzia como uma promessa. Não pedi a Deus para punir Ricardo ou Clara. Pedi apenas força para que essas velhas mãos não tremessem quando chegasse a hora de agir. Querida Santa, sussurrei, dê-me a coragem de proteger minha filha. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas não as enxuguei. Eu queria sentir aquela dor, para que me lembrasse que eu não podia parar. Padre Miguel, o sacerdote idoso de cabelos brancos, aproximou-se de mim. Elisa, faz tempo que não a vejo na missa, disse ele com voz quente e profunda. Algo a está atormentando? Olhei em seus olhos, aqueles olhos que tinham visto tantas histórias dos paroquianos. Alguém machucou minha filha, respondi, minha voz baixa, mas firme. Mas a justiça parece estar adormecida. Padre Miguel me olhou por um longo tempo e depois disse lentamente, a justiça de Deus pode ser lenta, mas sempre chega. Não deixe o ódio cegar você. Assenti e me levantei, sentindo suas palavras me darem força. Ao passar pelo altar, vi uma Bíblia aberta. Uma frase em itálico chamou minha atenção. A verdade vos libertará. Tirei uma foto dela com meu celular como se fosse uma profecia. No pátio da igreja encontrei seu Alfredo novamente. Ele estava carregando uma cesta de pães doces para dar ao padre, com um sorriso gentil em seu rosto enrugado.
Contei a ele sobre a carta ameaçadora, incapaz de esconder a preocupação em minha voz. Ele franziu a testa com o olhar aguçado de um ex-policial. Eles estão claramente te vigiando. Tenha cuidado quando se mover, Elisa. Ele me deu um pequeno pedaço de papel com o número de Carlos Reis, um investigador particular na comarca de São João. Ligue para ele, disse. Carlos é confiável. Ele vai te ajudar. Naquela tarde, fui ao antigo café da paróquia, um lugar pequeno e acolhedor com velhas paredes de pedra. Carlos Reis já estava me esperando, com cabelos curtos, uma figura esguia e um olhar penetrante. Ele foi direto ao ponto. Você só quer que eu confirme os locais e rotinas dessas duas pessoas. Assenti. Dei a ele um pendrive, algumas impressões do vídeo e o endereço da casa de Ricardo. Eles são pessoas com dinheiro e conexões, disse ele em tom sério. Preciso de provas muito claras. Respondi. Faça o seu trabalho, eu pagarei todas as despesas. Carlos assentiu e colocou o pendrive no bolso. 3 dias, eu te aviso. Quando cheguei em casa, abri o velho guarda-roupa de madeira onde guardava as cartas do meu marido. Dentro de uma pequena caixa de metal, escondi o pendrive de backup, como se fosse um amuleto de proteção. Antes de dormir, olhei pela janela. Um carro estranho estava estacionado a 3 casas da minha, com as luzes apagadas, mas eu podia distinguir a silhueta de alguém sentado, imóvel lá dentro. Meu coração batia forte, mas eu não estava com medo. Apaguei a luz, fechei as cortinas e agarrei o telefone com força. Naquela noite choveu de novo, não forte, mas constante e fria, como se sussurrasse que este caminho não seria fácil. 2 dias depois de receber a mensagem de Carlos, o investigador particular, eu estava sentada na minha pequena cozinha, a luz fraca da luminária iluminando o pendrive sobre a mesa. A mensagem de Carlos era curta, mas afiada como uma faca. Clara vai à casa de Ricardo toda terça e sexta à tarde. Ela fica por mais de 1 hora. Tenho fotos. Abri os arquivos que ele havia me enviado e meu coração disparou ao ver a foto de Clara saindo da casa de Ricardo com uma garrafa de vinho tinto na mão, o cabelo preso frouxamente e uma camisa masculina jogada às pressas por cima. Seu rosto mostrava uma leve pitada de pânico, como se estivesse com medo de ser vista. Não respondi a Carlos. Apenas salvei as fotos em uma pasta separada com o nome Evidência. Cada foto era uma peça do quebra-cabeça, e eu estava montando a verdade pouco a pouco para proteger minha filha. Naquela tarde, o telefone vibrou. Ricardo ligou com sua voz doce e falsa de sempre. Mãe, fui ao hospital ver a Valéria hoje, mas a enfermeira disse que ela estava cansada. Você deveria descansar, respondi. Minha voz estava calma, mas fria. Eu irei mais tarde. Cuide das suas coisas. Ele riu, tentando suavizar o tom. Eu só quero ajudar, não pense que sou indiferente. Desliguei, segurando o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Ele achava que eu ia acreditar naquelas mentiras. Número. Eu não ia ficar parada hoje. Dirigi direto para a casa de Ricardo no bairro das Oliveiras, um bairro elegante com fileiras de árvores verdes. Parei o carro no início da rua. Comprei um buquê de lírios brancos em uma banca de flores para me misturar. No bolso do meu casaco, o telefone já estava gravando, pronto para registrar tudo. Caminhei até a porta de Ricardo. Respirei fundo e toquei a campainha. Ele abriu a porta com uma expressão de surpresa mal representada. Mãe, eu estava pensando em ir te ver amanhã. Sorri levemente e disse com calma. Eu só vim pegar uma coisa para a Valéria. Ele me convidou a entrar, mas seus olhos dispararam pela sala, como se procurasse algo para esconder. A casa estava suspeitamente limpa. O cheiro de purificador de ar tentava encobrir o cheiro de álcool e perfume. Coloquei o buquê de lírios na mesa de jantar e olhei ao redor. No sofá, um longo cabelo castanho brilhava à luz. Na mesa, um copo de vinho meio bêbado com uma marca de batom vermelho escuro na borda. Fingi não notar e caminhei em direção ao quarto, dizendo em voz alta: Vou só pegar algumas roupas para a Valéria.
O quarto tinha um leve cheiro de baunilha elegante, o perfume de Clara, aquele cheiro doce e falso que eu nunca esqueceria. Na cômoda, a foto do casamento de Valéria estava virada para baixo, com um longo arranhão na moldura. Peguei-a, tirei o pó com a manga e a coloquei de volta no lugar, como uma forma de lembrá-lo que Valéria ainda era o coração daquela casa. Ricardo estava encostado na porta com os braços cruzados, observando cada movimento meu. "O que você está procurando, mãe?" Ele perguntou em tom tenso. Apontei para um lenço de seda preto que estava na cadeira. "De quem é este lenço?" Ele respondeu imediatamente, sem pensar. "É da mamãe, ela deve ter esquecido." Ele ficou em silêncio, desviando o olhar. "Quer algo para beber? Posso fazer um café?" Disse ele, ansioso para mudar de assunto. Sentei-me na cadeira, abri minha bolsa e verifiquei meu telefone. O gravador ainda estava funcionando. Decidi começar minha própria peça. Minha filha disse que antes de cair, ouviu a voz de uma mulher dentro de casa. Eu disse, olhando-o diretamente nos olhos. "Você sabe quem veio naquele dia?" Ricardo, tenso, virou a cabeça e respondeu em um tom mais alto que o normal. "Ninguém veio. Valéria deve ter imaginado. Ela tem estado muito estressada ultimamente." Inclinei a cabeça e falei devagar. "Tão estressada que caiu da escada sozinha?" Ele soltou uma risada nervosa, cerrando as mãos. "Às vezes as mulheres perdem o equilíbrio, talvez por causa dos remédios para dormir." "Mais alguém na casa naquele dia?" Ele respondeu bruscamente. "Não, absolutamente ninguém." Mas nesse momento, a porta dos fundos se moveu ligeiramente. Virei-me e vi Clara parada ali, com uma taça de vinho na mão, o cabelo solto, vestindo uma camisa masculina branca com os botões mal abotoados. O ar na sala congelou. Clara sorriu sem graça. "Boa tarde, Dona Elisa. Eu só vim confortar o Ricardo. Estamos ambos muito cansados." Levantei-me, olhei-a de cima a baixo, minha voz calma, mas afiada. "Confortando-o desta maneira?" Ricardo se apressou em ficar no meio. "Mãe, não entenda mal. Estávamos apenas conversando." Não respondi. Peguei o buquê de lírios que estava sobre a mesa, tirei o telefone escondido entre as flores e ativei o alto-falante. A voz de Carlos soou clara na gravação. "Clara Vargas saiu da casa de Ricardo Miller às 18h45, depois de ficar lá dentro por 1h30. Os dois congelaram. O rosto de Clara ficou pálido e Ricardo deu um passo para trás, gaguejando. "Mãe, o que você está fazendo?" Pressionei o próximo áudio. A voz de Ricardo, da ligação no hospital, ecoou na sala. "Não venha, Clara!" Ele ficou rígido, seus olhos cheios de medo. A mão de Clara tremeu, a taça caiu no chão e se quebrou em 1000 pedaços. O vinho tinto se espalhou como uma poça de sangue, refletindo a luz fraca do teto. Falei devagar, minha voz firme e cortante. "A justiça não precisa de polícia, apenas da memória de uma mãe." Ricardo deu um passo em minha direção com um tom agressivo. "Você está me ameaçando, mãe?" Olhei-o diretamente nos olhos. "Não. Estou apenas gravando o que vocês mesmos disseram." Deixei-o sobre a mesa como um aviso. Os dois permaneceram em silêncio, sem ousar se mover. Virei-me, caminhei até a porta e disse sem olhar para trás: "Se vocês têm alguma consciência, preparem-se para confessar. Não vou repetir uma segunda vez." No quintal, uma garoa começou a cair e um raio iluminou o telhado, como se o céu também compartilhasse minha raiva. Entrei no carro, abri a gravação recém-salva e a nomeei A Verdade Inteira. Quando o carro deu partida, olhei pelo retrovisor. Clara ainda estava lá, tremendo, os braços em volta dos ombros. Ricardo estava sentado, a cabeça enterrada nas mãos, como se sua peça perfeita tivesse acabado de desmoronar. Dirigi direto para o hospital, meu coração mais leve do que antes. Eu sabia que desta vez eu tinha dado um golpe pesado. 2 dias após o tenso confronto na casa de Ricardo, voltei ao Hospital São Lucas com uma nova determinação. Valéria já estava melhor, embora ainda fraca.
Sentei-me ao lado de sua cama, peguei sua mão e pedi ao médico que a deixasse sair do hospital em breve para descansar em casa. Quero que você descanse em sua própria casa, eu disse à minha filha, minha voz suave, mas firme. O Dr. Esteves concordou, com a condição de que eu garantisse que Valéria recebesse todos os cuidados necessários. Assenti, prometendo a mim mesma que nenhum lugar seria mais seguro para minha filha do que a casa que eu construí com amor. Quando chegamos em casa, os vizinhos vieram nos visitar, trazendo consigo um calor humano que eu quase havia esquecido durante tantos dias cinzentos. Dona Linda trouxe uma panela de sopa de galinha fumegante, com o aroma de coentro e limão enchendo a sala e trazendo um pequeno sorriso ao rosto de Valéria pela primeira vez em dias. Seu Alfredo, com seu sorriso gentil, deixou uma cesta de pão doce recém-assado sobre a mesa. Deixe-a comer para recuperar as forças, disse ele, com um olhar cheio de compaixão. Valéria deitou no sofá, abraçando um cobertor velho, e sussurrou: Eu só quero que tudo isso acabe, mãe. Olhei em seus olhos e vi que a dor ainda estava lá, mas também um pequeno vislumbre de esperança. Vai acabar, respondi com voz determinada, mas tem que acabar do jeito certo. Naquela tarde, liguei para Dona Estela, a mãe de Ricardo. Minha voz soou calma, como se eu estivesse apenas convidando-a para um jantar de família normal. Nesta sexta-feira à noite, quero convidar sua família para jantar em minha casa. Vamos rezar juntos pela Valéria. Ela hesitou por um momento, sua voz um pouco trêmula. Mas o Ricardo está muito ocupado. Interrompia, mantendo um tom amigável. Será apenas um jantar. Também quero agradecê-lo por levar minha filha ao hospital a tempo. Depois de alguns segundos de silêncio, ela aceitou, dizendo também que traria Clara, para que fôssemos mais. Sorri ao telefone, mas dentro de mim, um plano já havia tomado forma. Enviei uma mensagem para seu Alfredo. Amanhã à noite, se puder, traga o pendrive e me ajude. Ele respondeu imediatamente. Estarei lá. Passei a manhã seguinte inteira preparando o jantar do destino. Cozinhei uma moqueca, o prato favorito de Valéria desde criança. Embrulhei pamonhas em palhas de milho perfumadas. Preparei uma salada de palmito com tomate fresco e cebola e uma jarra de chocolate quente. Limpei a longa mesa de jantar de madeira. Coloquei uma toalha de renda branca impecável. Acendi pequenas velas e coloquei uma imagem de Nossa Senhora no centro, como uma testemunha silenciosa. Valéria estava em seu quarto, suas pernas ainda fracas, seus olhos cansados, mas curiosos. Eu disse a ela: Esta noite eu só quero conversar com eles. Fique descansando, não saia. Ela assentiu, mas seus olhos pareciam perguntar: O que você vai fazer, mãe? Às 6 horas da tarde, a campainha tocou. Ricardo entrou, elegante em seu terno preto, seu sorriso educado, mas incapaz de esconder a tensão em seus olhos. Dona Estela caminhava ao lado dele, ainda com aquele ar de sofisticação e seu colar de pérolas brilhando, mas seu rosto traía um claro desconforto. Clara estava atrás, em um vestido branco justo, e o cheiro pesado de seu perfume elegante de baunilha se espalhou pela sala. Cumprimentei-os com um leve sorriso. Obrigada por virem. Vamos rezar juntos pela Valéria. Levei-os à sala de jantar, onde a luz das velas iluminava da estátua da santa, criando uma atmosfera calorosa, mas tensa. Quando todos estavam sentados ao redor da mesa, servi o vinho e falei em voz baixa. Antes de comermos, quero mostrar a vocês um vídeo que os vizinhos me enviaram, para que possamos assistir juntos e rezar para que a verdade venha à tona. Ricardo franziu a testa, sua voz um pouco áspera. Que vídeo, mãe? Não respondi. Apenas liguei a televisão e conectei o pendrive de seu Alfredo. A imagem borrada apareceu na tela. Em frente à casa de Valéria, o SUV prateado de Clara estava estacionado. Então, sua silhueta foi vista saindo às pressas, com os sapatos na mão e olhando para trás, como se com medo de ser descoberta.
O som do clique-claque do vídeo encheu a sala silenciosa, como marteladas contra aquele falso silêncio. O rosto de Dona Estela ficou pálido. Ela se virou para Clara, sua voz tremendo. "Esse é o seu carro, não é?" Clara tentou sorrir, mas seu sorriso se contorceu. Eu só passei para visitar a Valéria por um momento." Não a deixei continuar. Mudei para o segundo clipe. A voz de Ricardo na gravação do hospital soou gélida. "Não venha, Clara. Ela já está começando a suspeitar." Ricardo pulou, o rosto vermelho. "Mãe, você me gravou?" Olhei-o diretamente nos olhos e respondi com calma. "Você não precisa gravar. Você mesmo disse. Eu só coloquei para que todos pudessem ouvir." A mão de Clara tremeu. A taça na mesa caiu e o vinho derramou sobre a toalha de renda branca, como uma mancha de sangue. Dona Estela exclamou furiosamente: "Meu Deus, o que diabos vocês dois fizeram?" Ricardo tentou se justificar, sua voz falhando. "Foi um mal-entendido. Valéria estava com ciúmes. Ela caiu sozinha." Inclinei a cabeça, minha voz afiada. "Ela caiu sozinha e por isso tem fraturas e a cabeça rachada? Ela caiu sozinha e por isso seus pulsos estão cheios de hematomas, como se alguém a tivesse segurado com força." Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Nesse momento, a porta do quarto se abriu. Valéria apareceu, apoiada em uma muleta, o rosto pálido, mas o olhar firme. A menina olhou diretamente para Ricardo e Clara e falou em voz baixa, mas clara. "Você se lembra, Ricardo, quando me empurrou? Você disse, você não devia ter voltado tão cedo." O ar na sala tornou-se espesso. Ricardo deu um passo para trás, o rosto branco como papel. Clara abaixou a cabeça, as mãos tremendo. Dona Estela desabou a chorar, cobrindo o rosto como se não pudesse suportar a verdade. Eu apenas fiquei ali, observando-os em silêncio, sentindo meu coração finalmente livre de um peso enorme. A porta da frente se abriu bruscamente. Seu Alfredo entrou com 2 policiais. Um deles era o delegado Olavo, o mesmo que me dissera antes que não havia sinais de crime. Seu Alfredo entregou-lhe o pendrive, dizendo com voz grave: "Agora há, delegado." O homem revisou rapidamente o vídeo, seu olhar frio. Ele fez um sinal para seu parceiro e se virou para Ricardo. "Senhor Miller, por favor, venha conosco. Precisamos esclarecer algumas coisas." Ricardo gritou, a voz cheia de pânico. "Eu não fiz nada de errado. Mãe, diga a eles a verdade." Dona Estela apenas afundou na cadeira, incapaz de proferir uma palavra. O colar de pérolas em seu pescoço brilhava à luz das velas, como um escárnio. Clara quis correr atrás de Ricardo, mas a polícia a deteve, pedindo que ela desse seu depoimento. Aproximei-me da mesa, peguei a taça de vinho derramada e a coloquei de volta na frente deles. Eu disse com voz suave, mas clara o suficiente para que todos ouvissem: "Este jantar não é para perdão, é para encerramento." Quando Ricardo foi levado para a viatura, as luzes vermelhas e azuis piscaram nas paredes silenciosas da minha casa. O som das sirenes misturou-se com a chuva fina, formando uma melodia triste. Fiquei na porta, observando sua sombra desaparecer na escuridão. Os vizinhos se aglomeraram em frente ao portão, sussurrando: "Eles realmente prenderam o Sr. Miller?" Alguns levantavam seus celulares, tentando capturar o momento. Dona Estela, a mãe de Ricardo, tentava afastar os repórteres enquanto chorava e implorava: "Não gravem! Isso é apenas um assunto de família." Mas sua voz tremia, como se ela mesma não acreditasse no que estava dizendo. Clara afundou em uma cadeira, o rosto pálido, sem um traço de maquiagem. Ela segurava a cabeça entre as mãos, como se quisesse escapar da realidade. O delegado Olavo se aproximou de mim com um olhar sério. "A senhora tem mais provas?" Entreguei-lhe silenciosamente a cópia da conta do Hotel São Prado e as fotos que Carlos Reis havia tirado. Imagens de Clara saindo da casa de Ricardo, vestindo a camisa dele, com uma garrafa de vinho na mão. Ele as revisou uma por uma e assentiu. "Isso é o suficiente. Eles terão que responder por tudo no interrogatório."
Não respondi. Apenas o observei sair, levando Ricardo e Clara com ele. A casa ficou em silêncio. O único som era o crepitar das velas queimando na mesa. A mesa de jantar era uma bagunça. O vinho derramado, a toalha branca manchada de vermelho, as velas queimadas. Seu Alfredo ficou ao meu lado e suspirou. Você fez o que a polícia deveria ter feito há muito tempo. Respondi calmamente. Eu só fiz o que uma mãe tem que fazer. Valéria se aproximou, apoiada nas muletas, e me abraçou com força. Seu corpo ainda tremia, mas seu abraço era quente, como se quisesse me dizer que finalmente se sentia segura. Acariciei suas costas gentilmente. Agora você pode dormir em paz. Dona Estela se aproximou, os olhos vermelhos e a voz rouca. Dona Elisa, por favor, não destrua mais a honra da minha família. Olhei-a diretamente nos olhos e respondi friamente. Eu não estou destruindo nada. Estou apenas deixando a verdade falar por si mesma. Ela abaixou a cabeça sem dizer outra palavra e saiu com seu motorista. Sua figura se perdeu na chuva, como uma sombra desaparecendo na noite. Naquela noite, Valéria e eu limpamos a mesa juntas. Ela estava pegando os pedaços de vidro quebrado, as mãos ainda enfaixadas. Eu disse a ela, não toque neles, deixe que eu faço. Mas Valéria balançou a cabeça e murmurou, a voz suave, mas firme. Está tudo bem, mãe. Eu quero tocar nos restos da mentira com minhas próprias mãos. Olhei para ela e senti uma mistura de orgulho e dor. Minha Valéria, embora ferida, era mais forte do que eu imaginava. Lá fora, a chuva caía novamente e o trovão ribombou ao longe, como um lembrete de que a tempestade havia passado, mas seus vestígios ainda estavam lá. Apaguei todas as luzes, deixando apenas uma vela acesa na mesa. A luz bruxuleante refletia na parede, onde nossas duas sombras se fundiam em uma. Sentei-me ao lado de Valéria, peguei sua mão e senti o calor de seus dedos finos. Perdoe-me, sussurrei, por não ter te protegido antes. Valéria balançou a cabeça com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, você fez tudo por mim, eu sei. Na manhã seguinte, o jornal diário da cidade publicou na primeira página: diretor de banco preso sob suspeita de agredir a esposa. A amante é sua cunhada. A manchete estava em negrito, acompanhada por uma foto de Ricardo sendo levado para o carro da polícia. Dobrei o jornal, coloquei-o sobre a mesa e não disse nada. Eu não precisava ler mais. A verdade já havia vindo à tona e era tudo o que eu queria. Ao meio-dia, Carlos Reis ligou. A polícia confirmou que as gravações e vídeos são válidos. Ricardo ainda está negando, mas Clara já começou a cooperar. Respondi com voz calma. Não me importa o que eles digam, só quero que nunca mais tenham a chance de machucar minha filha. Carlos soltou uma pequena risada ao telefone. Você é uma mãe temível, Dona Elisa. Eu não ri. Apenas desliguei e olhei pela janela, onde o sol começava a espreitar por entre as nuvens. Naquela tarde, Valéria e eu fomos à Igreja Nossa Senhora da Esperança para agradecer. A igreja ainda estava vazia, com um leve cheiro de incenso. Padre Miguel nos olhou com ternura. A justiça chegou, minhas filhas. Respondi. Sim, padre, mas não veio do tribunal. Acendemos velas em frente à imagem de Nossa Senhora. Valéria se ajoelhou para rezar e eu fiquei atrás, observando como a luz bruxuleante das velas iluminava seu rosto. Pela primeira vez em muitos dias, eu a via em paz. Ao sairmos da igreja, algumas pessoas olharam para mim. Uma mulher murmurou, essa é a mãe que fez os traidores pagarem pelo que fizeram. Não respondi. Apenas apertei a mão de Valéria e continuamos andando. Quando cheguei em casa, vi um pequeno envelope sobre a mesa, sem remetente. Dentro havia um pedaço de papel escrito às pressas. Sinto muito. Você estava certa. Ninguém pode prejudicar sua filha e dormir em paz. Assinado C. Queimei o papel na cozinha e observei as cinzas se espalharem à luz das velas. Eu não precisava do pedido de desculpas de Clara. Ela e Ricardo haviam cavado sua própria sepultura. Naquela noite, Valéria comeu mais do que o habitual.
Seu sorriso estava mais brilhante, embora ainda fraco. Saí para o jardim e plantei um arbusto de rosas brancas na luz do fim da tarde, como uma promessa de que, a partir de agora, tudo seria novo. Seu Alfredo passou para visitar com uma garrafa de cachaça envelhecida. Vamos brindar a justiça. Servi 2 copos e levantei o meu. Não pela vitória, mas pela verdade. Brindamos e o som do vidro ressoou na casa silenciosa. À meia-noite, sentei-me para escrever em meu diário. Dia 17 após o acidente. Minha filha está segura. A justiça chegou, embora tarde. Lá fora, os grilos cantavam e o céu estava claro, cheio de estrelas. Fechei o caderno e apaguei a última vela. Antes de dormir, olhei para o céu e sussurrei: ninguém toca na minha filha e dorme em paz. E se alguém ousar, eu ainda estou aqui. Uma semana após a prisão de Ricardo, eu estava na pequena cozinha preparando uma cesta com suco de manga fresco e pães doces quentinhos da padaria Viana. Valéria havia sido transferida para a ala de reabilitação do Hospital São Lucas, e todas as manhãs eu ia cedo, levando um pouco do sabor dos dias, tranquilos para confortá-la. Ao entrar no quarto, vi Valéria sentada na cama, o olhar mais vivo e as bochechas já rosadas. Escovei seus longos cabelos pretos, amarrei-os com uma fita de seda e coloquei um vaso de lírios brancos ao lado da cama. As flores que ela amava desde criança, quando corria atrás de mim no jardim, pedindo para deixá-la colocar uma no cabelo. O Dr. Esteves entrou com um sorriso gentil no rosto. Ela está se recuperando muito rapidamente, tudo graças a uma mãe tão forte. Respondi com voz suave. A justiça também é um bom remédio, doutor. Ele assentiu, como se entendesse que o que eu havia feito não era apenas por amor, mas também por uma promessa a mim mesma. Ao meio-dia, seu Alfredo passou para me visitar com um exemplar do jornal diário da cidade. Ele me entregou e apontou para a manchete na primeira página. Casal infiel sob investigação, a vítima se recupera milagrosamente. Abaixo da manchete havia uma foto de Valéria tirada à distância. Seu rosto estava borrado, mas aquele leve sorriso ainda aquecia meu coração. Seu Alfredo disse. Clara confessou. Ela disse que Ricardo a ameaçou, que a forçou a esconder tudo. Assenti, olhando de relance para o jornal sem ler completamente. Valéria o pegou, leu em silêncio e murmurou: Mãe, eu só quero esquecer tudo. Peguei a mão dela. Senti seus dedos finos, mas quentes. Esquecer não significa perdoar, mas você tem que continuar vivendo, Valéria. A enfermeira-chefe entrou para nos avisar que Valéria poderia sair do hospital amanhã se seu estado permanecesse estável. Agradeci e saí para o corredor para ligar para Dona Linda. Antes de discar, o telefone vibrou. Um número desconhecido. Atendi e a voz de Clara Vargas soou entre soluços. Você poderia me perdoar? Eu não queria matar a Valéria. Eu só estava com medo que o Ricardo destruísse minha vida. Permaneci em silêncio. Deixei-a falar e depois respondi com voz fria, mas calma. Eu não sou juíza, mas talvez Deus ouça suas palavras antes de mim. Clara chorou. Eu já saí da cidade. Nunca mais vou voltar. Desliguei e olhei pela janela do hospital. Os pombos estavam empoleirados no telhado ainda úmido, e o céu azul parecia como se nunca tivesse chovido. Lembrei-me do dia em que descobri que Valéria havia caído da escada. O cheiro forte de álcool, o som constante do monitor cardíaco, a chuva batendo incessantemente. Agora tudo estava estranhamente quieto, como se o mundo inteiro estivesse suspirando comigo. À tarde, Valéria deu seus primeiros passos com a ajuda da enfermeira. Eu a segurei, passo a passo, com uma mistura de alegria e tristeza. A enfermeira sorriu. É como ensinar uma criança a andar de novo. Respondi. Às vezes, os adultos também têm que aprender a ficar de pé sozinhos. Quando o sol se pôs, a luz laranja do pôr do sol cobriu todo o quarto, tingindo as pétalas dos lírios brancos de dourado.
À distância, os sinos da Igreja Nossa Senhora da Esperança ressoavam, cada vez como um lembrete dos dias passados. Valéria olhou pela janela e perguntou em voz baixa: "Quanto tempo ele ficará na prisão, mãe?" Respondi com firmeza: "Tempo suficiente para ele se lembrar do que fez todas as noites quando ouvir esses sinos." Ela assentiu sem dizer nada, mas vi seus ombros relaxarem, como se um peso tivesse sido tirado deles. À noite, Carlos Reis ligou. "O caso está encerrado. Ricardo foi acusado de lesão corporal dolosa e Clara recebeu clemência por cooperar com a investigação." Agradeci com voz serena. "Obrigada, Carlos. Graças a você, a verdade veio à tona." Desliguei. Abri o armário do hospital e tirei o lenço de seda preto, a última prova que eu havia guardado da casa de Ricardo. Saí para o corredor e o joguei no lixo do hospital. Valéria olhou para mim e perguntou: "Você jogou fora, mãe?" Respondi: "Sim, porque não é mais uma prova. Agora é apenas uma mancha." Antes de dormir, Valéria pegou minha mão. Sua voz era suave, mais clara. "Eu me sinto aliviada agora, mãe. Eu tinha medo de nunca conseguir escapar daquela imagem horrível." Sentei-me ao lado dela e a cobri. "Você vai superar isso, porque a mãe está sempre aqui." Não dormi naquela noite. Sentei-me ao lado da cama, ouvindo o som da chuva batendo na janela, o leve cheiro de desinfetante e a respiração pacífica de Valéria. Na cabeceira da cama, a luz fraca da lâmpada projetava nossa sombra na parede, fundindo-se em uma, como uma promessa de que sempre estaríamos juntas. Sussurrei suavemente, quase para mim mesma: "Deus não castiga rapidamente, mas uma mãe não espera tanto." A luz ainda estava acesa ao lado da cama, suave, mas firme, como o amor que sinto por Valéria, que nunca se apaga. 3 meses depois que Ricardo foi preso, a estação chuvosa na cidade havia terminado, deixando um céu claro com as buganvílias florescendo nos telhados. Mudei-me para a pequena casa de Valéria. Valéria, agora totalmente recuperada, reabriu seu ateliê de arte para crianças com deficiência. Todas as manhãs, eu a via em frente ao cavalete, guiando os pequenos enquanto pintavam quadros coloridos. Seu sorriso estava mais brilhante do que nunca. Passei meus dias plantando vegetais no jardim, alimentando os pombos e ouvindo as notícias no rádio antigo. Uma manhã, enquanto regava as rosas brancas na frente, o rádio deu uma breve notícia. Ex-diretor de banco Ricardo Miller foi condenado a 12 anos de prisão por lesão corporal dolosa. Desliguei o rádio e sentei-me em silêncio na cadeira de madeira, ouvindo apenas o vento passando pelas grades. Senti uma paz profunda, não de vitória, mas porque finalmente a justiça havia chegado para minha filha. Fechei os olhos, respirei o cheiro da terra e senti uma parte do meu coração começar a cicatrizar. À tarde, seu Alfredo veio me visitar com uma garrafa de cachaça envelhecida. "Elisa, a justiça foi feita", disse ele, deixando a garrafa sobre a mesa. "Mas não se esqueça de se cuidar." Sorri e servi 2 copinhos. Depois de tantos anos, esta é a primeira vez que bebo com o coração em paz. Sentamos na varanda comendo pastéis crocantes, observando o céu passar do azul para o laranja do pôr do sol. Valéria trouxe um prato de pamonhas recém-feitas e brincou: "Acho que a mamãe deveria abrir um restaurante. Todos diriam que a dona cozinha com justiça." Nós 3 rimos, e nossas risadas se misturaram com o ar fresco, como uma melodia que curava velhas feridas. No dia seguinte, fui ao mercado municipal, onde as barracas estavam cheias de cores e pessoas. A florista de sempre, Dona Rosa, me chamou de longe. "Dona Elisa, sua filha já saiu do hospital. O bairro todo diz que a senhora é a mãe mais corajosa da cidade." Sorri. Escolhi um buquê de rosas brancas e respondi: "Eu só fiz o que uma mãe tem que fazer." Quando cheguei em casa, plantei as rosas bem em frente ao portão, sob a placa de madeira que dizia Casa Miller. Todas as manhãs, saio para regá-las e observo as gotas de orvalho deslizarem pelas pétalas, como pequenas pérolas brilhando ao sol. Uma tarde, recebi um envelope sem remetente.
Dentro havia uma foto de Clara trabalhando em uma pequena alfaiataria no interior da Bahia. Seu rosto parecia cansado, mas em paz. Suas mãos habilidosas seguravam uma agulha e linha. Atrás da foto havia uma nota manuscrita. Estou tentando redimir meus erros. Obrigada por não destruir completamente minha vida. Dobrei a foto, guardei-a na gaveta e não contei a ninguém. Eu não precisava do pedido de desculpas de Clara, mas fiquei feliz em saber que ela havia escolhido um novo caminho, mesmo que tarde. À noite, Valéria me chamou ao quintal. Mãe, olhe! No céu, fogos de artifício explodiam sobre a praça principal, celebrando a festa do padroeiro da cidade. O som do samba ecoava e a música Aquarela do Brasil filtrava da casa vizinha. Fiquei ao lado da minha filha, observando os clarões que iluminavam a noite, sentindo que toda a dor finalmente havia fechado um ciclo. Ao entrar, vi Valéria embalando sua netinha para dormir. A menina era filha da irmã mais velha de Valéria e tinha sido enviada para passar alguns dias conosco. Olhei para a menina e sorri. Ela vai crescer em um mundo onde as mentiras não existem mais. Naquela noite, abri meu velho diário e escrevi a última linha. Dia 120 após o acidente. A chuva parou. A justiça fez seu trabalho. Valéria dorme em paz. Fechei o caderno. Apaguei a luz e saí para a varanda. O gato velho dormia enrolado no corrimão e o cheiro das rosas flutuava na brisa noturna. Ao longe, os sinos da igreja Nossa Senhora da Esperança tocaram 9 vezes, cada uma como uma oração pela tranquilidade. Acariciei o rosário de madeira que meu marido me deixou e sussurrei. Ninguém toca na minha filha e dorme em paz depois. Uma brisa suave passou pelo telhado, trazendo consigo o cheiro de terra úmida depois da chuva. Fechei a porta, deixando uma única vela acesa dentro de casa. Minha sombra se estendia pela parede, silenciosa, mas firme, como o espírito de todas as mães que já se levantaram por seus filhos. A história que você acabou de ouvir teve nomes e lugares alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não contamos isso para julgar, mas na esperança de que alguém ouça e pare para refletir. Quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro de suas próprias casas? Eu realmente me pergunto, se você estivesse no meu lugar, o que faria? Você escolheria o silêncio para manter a paz ou ousaria enfrentar tudo para recuperar sua voz? Quero saber sua opinião, porque cada história pode se tornar uma vela que ilumina o caminho de outra. Deus sempre abençoa e tenho certeza de que a coragem nos levará a dias melhores. Por enquanto, na tela final, deixarei 2 das histórias mais queridas do canal. Acho que você vai se surpreender. Obrigada por ficar comigo até este momento.